esse mundo que agora está, ele é muito sedutor. Ele produz, entre outras coisas, um encantamento e um enfeitiçamento, né? É muito difícil você resistir a algo, né, que vai te estimulando, vai te oferecendo um retorno, né, de satisfação imediata para que você dali se desconecte. Aham. Né? Portanto, ele é viciante. O que é um vício? É aquilo que você não pode interromper quando deseja. Né? E nesse sentido, estar viciado nisso leva a uma condição em que a gente confunde informação com conhecimento. O mundo hoje, tal como você trouxe, ele tem muita informação, né? Mas não necessariamente tem conhecimento. Comer bem não é comer muito. É verdade. Comer bem é comer de forma seletiva. Né? E beber bem não é beber muito. Aliás, porque no caso de algumas coisas, depois de uma terceira ou quarta dose, você já não tem mais nenhum prazer naquilo. É. Uma parte dos prazeres da vida vem pela ausência e não pela presença. É porque não está que dá vontade que esteja. Né? E nesse sentido, o mundo tecnológico, ele sim nos serve. Eu, quando eu estou num hospital, eu desejo que a tecnologia ali seja absolutamente avançada. Mas no meu cotidiano, eu fico olhando, por exemplo, agora a inteligência artificial, o modo como ela pode, de um lado, favorecer, né, a aceleração de tarefas, o poupar tempo liberado, mas pode iludir também. Pode. Eu, no cotidiano, né, sou vítima de falsificações em relação a coisas minhas. Todos os dias aparecem dezenas, né, de postagens em que se simula a minha voz com um conteúdo que não é meu e que, de uma certa maneira, porque não é autêntico, ilude as pessoas. Não significa que eu não poderia falar aquilo, eventualmente até teria alguma adesão, mas coisas que estão ligadas especialmente no campo da religião. Eu sou muito cumprimentado por coisas que não disse. Né? E, portanto, isso, de um lado, poderia até se imaginar que eu ficaria feliz pelo afago, mas não. A autenticidade é uma coisa boa. Agora eu vou dizer uma coisa que você que foi professor e eu que o sou gosto. Né? A autenticidade é decisiva para que eu possa dar valor àquilo que faço. Tirar 10 numa prova que você ou eu colamos não tem o mesmo gosto que tirar 5 numa em que você tem aquilo como resultado do esforço. É verdade. Aquilo que é mera simulação é mera simulação. Os gregos antigos chamavam de quimera. Né? Quimera, que era um monstro fantasioso. Né? Portanto, a percepção quimérica. Os hinduístas chamam de Maya, a ilusão. Então, essa forma que, de um lado, nos atrai, nos favorece, nos encanta, como eu dizia, e por outro lado, também pode nos iludir, né, nos enganar, ela é algo que nós temos que tomar uma decisão. Afinal de contas, quem serve quem? Pois é. Eu sinto que a gente vive num momento de pouca clareza de como utilizar essas coisas aí, essas tecnologias novas, incluindo inteligência artificial, e a gente acaba se colocando mesmo no lugar invertido, que a gente meio que serve aquilo ali. Tornou-se comum você chegar num restaurante, as pessoas estão todas, em vez de estar conversando umas com as outras, elas estão, na verdade, afundadas nas redes sociais e nos seus próprios celulares, a ponto da convivência no mundo real ficar um pouco prejudicada mesmo. Mas isso eu acho que a gente vai aprender a lidar. Eu realmente gosto de acreditar nisso. Se der tempo. Se der tempo. Se der tempo. Uma das coisas que a filosofia mostra, e é a minha área de atividade, é que a gente precisa cautela com uma obsessão evolucionista que supõe que as coisas sempre vão melhorar. Tá. A natureza, a história da vida mostra que grandes desastres são possíveis. Por exemplo, na última glaciação que nós tivemos há 10 mil anos, 2/3 das espécies desapareceram. Para nossa alegria até, da nossa, porque parte dos nossos grandes predadores saíram um pouco do circuito. Mas isso não significa, né, que a nossa esperança se deposite nesse automatismo que vez ou outra nos captura, que é assim, mas não, uma hora a gente aprende, se der tempo. Né? Isto é, quando a gente é capaz de projetar, organizar. Eu vou dizer uma coisa óbvia, eu gosto delas. Algumas coisas é melhor começar cedo antes que seja tarde. Verdade. E uma delas é exatamente ficar atento. Sabe qual é o exemplo que eu dou, Igor? A gente não nota que as coisas estão à nossa volta acontecendo porque acha que não vão acontecer.
Você está dentro de um cinema, de um teatro, e começam as instruções de segurança. Onde fica a saída de emergência, onde ficam os equipamentos contra incêndio, ninguém presta atenção. Porque a suposição é que não vai acontecer. A brincadeira que se faz hoje, haverá sinais. Quais sinais faltam para a gente imaginar que existe um desastre de convivência, um desastre de local de convivência, né, e que isso se anuncia para nós, né, como uma coisa muito mais emergencial. Eu não quero, não desejo ser catastrofista, mas também não posso ser triunfalista e achar, não, pode deixar, né, dará certo. Se nós fizermos com que dê certo, afinal, criamos isso, né? A gente pode ser capaz também de descriá-lo. No século XVIII para XIX, a gente tem isso a partir de um grande poema, né, de um escritor alemão, talvez o maior de todos, que foi Goethe. Goethe tem um poema chamado O Aprendiz de Feiticeira. Quem é mais jovem de idade talvez tenha visto isso num desenho do Walt Disney, né, que está lá na fantasia, em que o Mickey faz exatamente o aprendiz do feiticeiro. O feiticeiro sai do castelo, né, o mago sai do castelo e diz a ele, enquanto eu saio, você faça a limpeza. Ele auxiliava o serviço. Lembra do desenho? O mago era o Yen Sid e o nome do desenho é Fantasia. Então, dentro do Fantasia, existe essa cena clássica em cima do poema, né, Yen do Sid, Goethe. que é Disney ao contrário. Exato, que é. E sempre é ao contrário, né? Dependendo de onde você está. Por isso que o Lewis Carroll escreveu Alice atrás do espelho. Né? E uma das coisas boas no poema é que ele sai e o Mickey, para economizar tarefa, ele arruma um agente, né, para usar o termo agora de inteligência artificial, que fará com que baldes, né, e vassouras funcionem sozinhos, depois ele perde o controle. O poema do Goethe termina com uma ideia muito boa, que minha avó materna, Rosária, dizia sempre, não porque ela citava o Goethe, mas porque ela nos orientava. Ela dizia, não, jamais você deve ligar aquilo que você não vai conseguir desligar. O chinês tem uma expressão que é mais forte, ele diz que você nunca deve cavalgar um tigre, porque depois que você sobe, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma decisão, se sobe ou não. Porque depois que subiu, nós temos que pensar. Né? Dá tempo? Sem dúvida. É possível? Claro. Vai dar certo? Não necessariamente. Queremos, não necessariamente também. Você falou aí de uma... era tua tia, que você falou aí agora, mas enfim... Minha avó, tua materna, avó, Rosária. Tá. É comum, ou pelo menos assim, eu vejo, por exemplo, dos meus avós, que não estão mais entre nós, mas eu lembro de muitas reflexões dos meus avós, que eram pessoas, inclusive, muito simples, especialmente meus avós maternos, com quem tive muito mais contato, reflexões que não eram pessoas estudadas, mas eram pessoas que viveram. E reflexões que, inclusive, elas acabam aparecendo nas reflexões de filósofos renomados e tudo mais, né? E aí eu percebo que existe bastante valor na experiência de mundo das pessoas que estão dispostas a entendê-lo, que no fim acabam se alinhando aos grandes pensadores e a gente acaba tendo a oportunidade de estudar com eles, com Goethe, por exemplo, ou com meu avô, no fim das contas. Claro. Né? Sim, porque se você imagina, aquilo que a filosofia trouxe e traz na história. De um lado, no mundo ocidental, mais sofisticado, mais marcado pela racionalidade, e a filosofia oriental, muito mais sapiencial, voltada para a conduta, o comportamento, a sabedoria. Haja vista que a gente gosta de citar pensadores chineses ou indianos, pessoas que trazem a ideia da sabedoria. Sempre falamos do velhinho chinês. Né? Então dizem os chineses, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Né? Isso serve para nos alertar em relação à arrogância. Mas, né, minha mãe também dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Essa mescla entre a possibilidade,
né, de nós trazermos para o dia a dia da reflexão filosófica aquilo que faz parte, eu vou usar o termo sem um conteúdo negativo, do senso comum, isto é, da nossa conversa cotidiana, ela está de fato na origem mesmo da filosofia. Por isso você usou uma expressão, assim que foi falar dos teus avós, né, que eu gosto de brincar com ela. Você disse, vou falar, meus avós, por exemplo, que não estão mais aqui. Claro que estão. Aliás, estão aqui agora conosco. É verdade, estamos falando certo? deles. A ideia deles não estarem mais significaria eles nunca teriam existido. Tendo existido, continuam. E eu não falo nada aqui de natureza sobrenatural. Por exemplo, 30 de julho de 1906, nasce em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Mário Quintana. Ele falece no dia 5 de maio de 1994. Morreu? Só uma parte dele. Aliás, nós continuamos falando dele. Sabe o que ele pediu para colocar no túmulo dele? O quê? Não colocaram, mas deveriam. Ele pediu para colocar, eu não estou aqui. Certo? Gostei. Ora,